Olá pessoal, vamos tratar aqui sobre sucessão testamentária do testamento em geral. 1857, aqui o artigo: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade ou então da parte deles para depois da sua morte. Quanto à extensão, aqui nós já podemos deduzir que você pode testar da totalidade ou de parte dos seus bens. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída, do testamento. Então, se porventura a parte legítima dos herdeiros necessários for atingida, esse testamento deve sofrer redução até que se alcance o limite da legítima. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial. O 1858 diz que o testamento é ato personalíssimo. Além de ser personalíssimo, ele também é unilateral, gratuito, solene e revogável. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento. Da capacidade de testar, além dos incapazes, estão impedidos também os que não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. O 1861 diz que a incapacidade superveniente ela não vai tirar a validade do testamento, e também a capacidade superveniente não vai trazer validade para o testamento quando feito por pessoa incapaz. Das formas ordinárias do testamento, nós temos o público, cerrado e particular. É proibido o testamento conjuntivo. Esse testamento conjuntivo é quando duas pessoas decidem testar os seus bens uma para a outra em um mesmo instrumento, em um mesmo testamento. De repente, A deseja testar para B e B para A. Se for no mesmo instrumento, é proibido, mas se for instrumentos distintos, é plenamente possível. 1864 diz que são requisitos essenciais do testamento público. Ele deve ser escrito pelo tabelião, de acordo com as declarações do testador. Então, o testador dita, o tabelião escreve. Logo depois deve ser lavrado o instrumento e lido em voz alta pelo tabelião na presença do testador e das duas testemunhas. E logo em seguida deve ser assinado por todos eles. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará. Deve constar ali no instrumento, assinando nesse caso pelo testador a seu rogo uma das testemunhas. O 1866 diz que o indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. O 1867 diz que ao cego só se permite o testamento público, que ele será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo próprio tabelião e a outra por uma das testemunhas, a escolha, ou seja, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Então, se não forem realizadas as 2 leituras, uma pelo testador, uma pelo tabelião e a outra pela testemunha, então aquele instrumento está eivado de nulidade. Mas e se porventura forem realizadas as 2 leituras e não for feita a menção no testamento? Da mesma maneira, mesmo tendo sido lidas 2 vezes, como requer a lei, se não for mencionado isso no testamento, também está eivado de nulidade. São os requisitos, isso faz parte então dos requisitos solenes, né, que a lei traz para o testamento público, no caso, quando o testador é cego. Do testamento cerrado, o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa, a seu rogo por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto, observado as seguintes formalidades,
que vamos saber agora. A primeira é que o testador o entregue o tabelião em presença de duas testemunhas, que o testador declare que aquele é o seu testamento, ou seja, ele deve entregar e deve dizer também: este é o meu testamento e desejo que seja aprovado. Que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e também às testemunhas ali presentes. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador, ou seja, todos ali, todos os presentes. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente. No entanto, ele deve ser rubricado por todas as páginas, quando obviamente houver mais de uma página. O 1869 diz que o tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando por sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar, ou seja, fechar, e a coser e a costurar o instrumento aprovado. 1870, se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. 1873, pode fazer testemunho cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo. Quando é surdo-mudo, não é possível fazer o testamento mecanicamente. Isso é uma proteção que a lei traz para o surdo-mudo, uma vez que ele não pode manifestar verbalmente aquilo que está escrito, ele não pode dizer, não pode falar, manifestar-se verbalmente, conforme eu já disse. E o assine de sua mão, ele precisa assinar, e que ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. 1874 diz que depois de aprovado e cerrado será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. O 1876 diz que o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Quando o instrumento for particular, são necessárias 3 testemunhas e não apenas 2. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras e também não pode haver espaços branco do instrumento. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Então, os herdeiros, quando o testador é morto e o testamento particular, tendo sido feito o testamento particular, os herdeiros legítimos precisam necessariamente ser citados. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como do testador, o testamento será confirmado. As testemunhas, elas não precisam necessariamente lembrar-se de cada detalhe das disposições contidas no testamento. Basta as testemunhas lembrarem, reconhecerem que assinaram, que estiveram presentes no ato e que assinaram o testamento. Lembro que não é necessário as testemunhas lembrarem-se de cada detalhe. 1879, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Então isso aqui vai na contramão daquilo que nós acabamos de ver. Ora, o testamento público requer 2 testemunhas, o cerrado 2 testemunhas, o particular 3. Mas aqui o artigo diz que excepcionalmente, em circunstâncias excepcionais, como diz aqui,
é possível que nenhuma testemunha seja requerida. E assim o juiz pode, a critério do juiz, o testamento pode ser confirmado. O problema é que a lei não fala aqui do que se trata essas circunstâncias excepcionais, essa lacuna sendo preenchida pela jurisprudência. Então, um exemplo é um caso de calamidade. Nesse caso, a pessoa que sofre, que está ali naquele contexto, pode sim fazer um instrumento particular, e a depender desse contexto excepcional, o juiz, mesmo sem a presença das testemunhas, considera válido o testamento. Um grande abraço.